internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a alegria de receber novamente essa fantástica profissional, Clarice Barbosa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com você. Eu que agradeço, Kendi, por essa oportunidade de estar aqui novamente, né, conversando com você, conversando com o seu público. Perfeito. É muito prazeroso, você tem uma alegria, eu também, porque essa entrevista geralmente ela flui, né? Exatamente. A nossa entrevista. Não, e hoje vai fluir mais ainda, porque você traz um tema atual, abrangente e daqueles que todo mundo gosta, Isso. que é a inteligência emocional. Exatamente. Né? Então, Isso. Muito legal, aí você já abraçou a ideia do Daniel Goleman, né? Exatamente. E vamos lá, nessa né? atuada aí. Por favor, Clarice, conta um pouquinho para os nossos internautas o porquê você, como psicóloga, né, vê que a inteligência emocional é algo muito importante para as pessoas. Na verdade, hoje ela é fundamental, né, a inteligência emocional. Então, em 1995, o Daniel Goleman, ele publicou um livro falando sobre inteligência emocional, né? Ele é considerado o pai da inteligência emocional. E a partir desse momento, ele redefiniu o nosso conceito sobre inteligência. Porque até então tinha coeficiente de inteligência, testes, vamos ver se essa criança é inteligente, ou esse adulto. E ele, na verdade, ele revolucionou. Revolucionou, né? Porque muitas vezes assim, às vezes a pessoa tinha até um QI alto. Isso. Colocava ele por causa daquela liderança, colocava ele numa posição alta. Exatamente. Só que numa reunião, a pessoa era uma criatura maligna. Ela ofendia todo mundo, jogava todo mundo para baixo, chamava todo mundo de incompetente. Exatamente. E isso não pode ser para um líder, né? Exatamente. Então, assim, ele fez uma pesquisa e ele diz que 87% das pessoas fracassam por não ter inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é a capacidade de você reconhecer as suas emoções, aprender a lidar com as suas emoções, manter-se motivado, ter empatia, ter uma boa relação interpessoal. Quer dizer que é algo que não é simples e nós podemos ir conquistando, né, gradativamente a inteligência emocional. Tem algumas pessoas que já se observa, pelo menos nos meus atendimentos, falando com adolescentes, que eles já têm uma percepção, quando você fala da emoção, quando você fala de um comportamento, ele já está aberto para fazer aquela mudança, né? Então tem muitos jovens aí, ou crianças, que já vêm com essa abertura, né, para poder entender suas emoções. E aí, o que ele observou que muitos profissionais, né, que tem, como você disse, tem um alto QI, domina uma área, ele pode ser um excelente engenheiro, excelente médico, né, atuar muito bem na sua profissão, o que mais? Ele pode ter feito o MBA, ter vários certificados, ter uma formação vasta, só que fracassar justamente na questão da inteligência emocional, na forma como ele lida com as pessoas, na forma como ele lida com as emoções dele. Então, é um trabalho de autoconsciência emocional. E assim, eu faço um convite para as pessoas começarem a observar o seu comportamento, a sua atitude, né? Então, assim, pensando em termos profissionais, como são as suas atitudes? Né? Como você age por impulso? Então, na verdade, ele resgata esse olhar para nós, né? Então, se a pessoa não tem esse olhar de reconhecer as suas atitudes, reconhecer as suas emoções, ele ainda fica nesse padrão antigo que você falou, de profissional, de um líder, ainda com aquele padrão antigo, com dificuldade de se relacionar com a equipe, né? Na verdade, muitas vezes impulsivo, não tratando bem as pessoas, né? Então, a inteligência emocional, principalmente para quem quer liderar, né, grupos, equipes, ele precisa aprender a desenvolver isso nele. Perfeito. Então, uma das atitudes, né, que eu acho que é muito comum é agir impulsivamente, né? Então,
é a pessoa olhar para ela e se perguntar, você age impulsivamente? O que é agir impulsivamente? Né? Então, assim, se um profissional, no momento que ele precisa tomar uma decisão, no momento que ele é pressionado, no momento que ele está sob estresse, né, ou que ele precisa tomar uma decisão, ele age impulsivamente, o que acontece? Muitas vezes ele vai se arrepender da atitude que ele teve, porque ele não parou para pensar, né? Então, nós temos trânsito, né? Nós temos aí, né, as pessoas agindo impulsivamente. Então, ele é movido pela emoção. Quando você é movido por uma emoção, faz com que você tenha uma ação, né? A emoção é importante. Então, raiva, medo, tristeza, essas emoções, elas são inerentes a todo ser humano. E se a pessoa não se conhece, né, se ela não olha para ela enquanto profissional, nas suas relações afetivas e tudo mais, ela não faz essa transformação, né? Então, assim, agir impulsivamente, uma pessoa, às vezes, com alto grau de ansiedade, se ela ficar desesperada, ela vai agir impulsivamente. Então, ela não para pensar, né, em esse agir impulsivo, né? Que é aquele momento, então a gente fala, aquele momento que você precisa respirar. Isso. Né? Então, quando você está desesperado, não tome nenhuma decisão. Quando está muito acuado, né? Ou também está muito acuado, né? Então, é essa autoobservação que nós chamamos de inteligência emocional, que todos nós precisamos aprender a desenvolver. Então, assim, um profissional que desenvolve a sua inteligência emocional, ele pode ter mais prosperidade, ele pode se destacar mais na empresa, né? Ele tem um diferencial, porque se ele tem uma equipe, ele vai tratar essa equipe de outra forma, né? Ele vai desenvolver a empatia. Essa é uma das qualidades para quem tem inteligência emocional, né? Então, o que é empatia? Né? Se colocar no lugar do outro, né? Hoje se fala bastante, né, o quanto que é importante ter empatia, né, mas o que é essa empatia? Não é ser simpático, né? É algo muito mais profundo, né? Então, à medida que você entende as suas emoções, as suas atitudes e o seu comportamento, você também consegue parar, ouvir o outro, né, e saber por que essa pessoa teve essa atitude, o que moveu, o que mobilizou, né, a ter essa atitude impulsiva ou uma outra atitude que na verdade prejudicou ela profissionalmente ou não, né? E nas relações também, né? Então existe inteligência emocional no trabalho, existe inteligência emocional nas relações, no casamento, né? Na sociedade. Então, ela é fundamental hoje, né? Quer dizer, quem desenvolve a sua inteligência, quem tem essa percepção, né, que busca esse autoconhecimento, que busca se entender, né, que busca se questionar, né, olhar e dizer, nossa, mas por que eu tive essas atitudes? Né? Você fazer essas reflexões anuais, né? Falo anuais, mas assim, fazer uma reflexão, né, para você mudar, porque a nossa mudança, né, a nossa transformação, eu acho que ela é algo que a todo momento a gente precisa, né, estar transformando, né, para a gente evoluir, para a gente prosperar. Né? Ô Clarice, me permite até, você falou anual, eu lembro assim, quando chega 30, 31 de dezembro, o pessoal faz aquele montão de promessas lá para o ano que vem, mas esquece, porque ele acaba não cumprindo. Como o ser humano ele é adaptável, o ideal seria se ele pudesse, uma vez por mês, fazer isso daí, para ele. Não precisa nem contar para ninguém, nem nada. Não. É aquele diário secreto dele mesmo, que ele vai ler, mas ele tem que perceber se está tendo as melhoras. Porque o que ocorre hoje ainda assim? As empresas acabam contratando os melhores profissionais pelo currículo. Só que o currículo é papel. É aquela ponta visível do iceberg. Só que aquela parte submersa, que é o comportamental, você só descobre depois que você contratou. Isso. Você sabe que no meu trabalho terapêutico, muitos clientes trazem as dificuldades que eles encontram no trabalho, né? Às vezes pessoas que lideram, têm problemas na equipe, justamente na questão comportamental. Verdade. Né? Então, assim, hoje é muito importante
né, toda pessoa avaliar isso, né? Então, como que ela age no trabalho, né? Qual é a atitude dela, né? Como ela como você recebe as ordens, né, do seu líder, como você recebe ordens de uma pessoa que você não gosta, como que você recebe feedback. Como você decodifica aquilo para... Isso, exatamente. Então, nós podemos fazer escolhas na vida, nós podemos ser nossos amigos, escolher, né? Mas às vezes quando você está numa empresa, né, muitas vezes você vai conviver com pessoas muito diferentes e ter essa percepção, né, e aprender a ter estratégias emocionais, né, para que você tenha um foco, né, é muito importante você ter objetivos, né, estou nessa empresa para quê? Né, o que eu quero aprender, o que eu quero desenvolver aqui, né? Então aprender a ter um foco, ter uma determinação e ir atrás daqueles seus objetivos, né? Então, hoje nós estamos conversando, as pessoas estão muito dispersivas, né? Então, as redes sociais, tudo isso faz com que no dia a dia as pessoas ficam envolvidas, né, com as redes sociais e às vezes ela não consegue administrar o tempo dela, né, o objetivo dela na vida, né, o que ela quer, né, o que ela quer conquistar, né, que eu quero conquistar na minha vida profissional, na minha vida afetiva, nas minhas relações, né. Então, você já viu, talvez muitos homens tendo uma atitude profissional na empresa, né, de muito educado, e quando ele chega em casa ele não tem a mesma atitude, né, você já ouviu e já viu, isso é muito comum, né? Então, uma pessoa tão educada e ali na essência com a família, né, com as pessoas, não tem essa mesma atitude, né? Então, quanto que é importante desenvolver essa inteligência emocional, né? Sim. Eu acho para ter sucesso, porque assim, eu ouvi uma vez, muitos anos de um amigo, que nós somos lembrados pela nossa atitude. Exatamente. Né? Então, o comportamento que você tem, a forma como você lida com as pessoas vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Né? Então, quantas reclamações existem? Eu trabalhei na área de recrutamento e seleção, então nós fazíamos contato com as empresas para justamente verificar o comportamento daquela pessoa. Sim. Né? Então, às vezes na entrevista ele mostrava, falava, né, algumas questões, mas a gente fazia essa avaliação. Sim. E muitas vezes o comportamento daquela pessoa, né, ele não era muito bom ali dentro. E ao contrário, as pessoas que tinham um ótimo comportamento, que até indicavam, né, indicam esse profissional, né, por ele ser proativo, por N qualidades que essa pessoa tem. Então, nós precisamos também, né, ter essa autoavaliação. Muitas vezes o nosso foco, a gente fala, a empresa, né, está fora de nós, né, as mudanças, e não, está dentro de você. Sim. Mudar, né, transformar a sua vida, transformar aquilo que você quer, né? Verdade. Eu sempre falei para meus liderados assim, sobre a empresa. Sim. O que importa é a maneira como nós tratamos nossos clientes. Isso. Porque se não tiver cliente, não tem empresa também. Isso. Né? Em última análise é isso. Exato. E muitas vezes, assim, quando você tem um grupo de pessoas lá conversando, e que a situação está ruim, então, aí eu falo assim para eles, olha, você tem que fazer uma conta. Você pega teu salário bruto, tira lá um encargo lá tal, vê o teu salário líquido. Sim. Divide por 22 dias úteis, se você trabalha normal registrado. Depois você divide por hora, 8 horas. Aí você vai saber quanto você ganha por hora. Esse é porque aí fala, mas fala, tá bom, na carteira profissional tem aquele lá que é o bruto, mas assim, é o de fato que você acha que você vale isso daí? Ou você poderia valer mais? Então, ou o que você fazer para complementar. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a carreira, era dar aula particular. Sim. Nas horas vagas, depois comecei a dar aula em colégio, faculdade. Porque você tem que
procurar cada vez galgar mais, ou seja, Isso. nós temos que ser melhores a cada dia. Exatamente. E não ficar conformados e reclamando. Também, né? Na zona de conforto que nós Exato. falamos, né? Sim. Então, sair da zona de conforto, no primeiro momento, ela dá um desconforto. Sem dúvida, é né? verdade. E muitas vezes a vida, ela pede, né? Então, quando nós não mudamos, né? Por possibilidades, porque nós queremos avançar, às vezes a vida, ela vai seguir num rumo que ela exige de nós, né? Sair dessa zona de conforto para que a gente, né, faça melhores escolhas na vida, faça mudanças na vida, Isso, né? verdade, Vá atrás de um curso, vai melhorar, né? Então, é importante isso, né? Por isso que ele fala que assim, que a automotivação, eu acho que é um desafio, né? A automotivação é algo que você precisa manter na sua vida, gerar automotivação. E não esperar que alguém fique te cobrando as coisas. Exatamente. Então, gerar uma automotivação é algo que você pode aprender gradativamente, né? Então, eu falo, se você é funcionário de uma empresa, você pode ficar doente, etc. e tal, e ficar ali e receber o seu salário no final do mês. Agora, se você tem uma empresa, se você é um líder da empresa, se você é um profissional autônomo, você precisa aprender a gerar automotivação, porque o seu trabalho depende da sua motivação, da sua criatividade, né, da sua iniciativa. Na verdade, exige muito mais de você, né? Então, a inteligência emocional é para qualquer profissional, para qualquer pessoa, acho que até aquela pessoa que tem aquela lojinha, sem dúvida, né, sem para dúvida. ela ativar a sua criatividade nesses momentos de crise, para ela atender bem o seu cliente, né? Então, tudo isso faz a diferença, né, naquele negócio que a pessoa tem, não importa qual é o tamanho, né? Ou qualquer profissional, né, que se destaque, a forma como ele vai atender um cliente tem toda uma diferença, né? À medida que você conquista as pessoas, né? Então, se você está mal-humorado, se você tem algum problema na sua vida pessoal, a inteligência emocional, ela fala disso, é o profissional que sabe separar pessoal do profissional. Mas, Clarice, como a gente consegue? Consegue, é possível. Porque senão você vai estar trazendo sempre as suas questões pessoais ali no seu trabalho, isso vai afetar. Eu falo por mim, muitas vezes fui fazer atendimentos, lidar com pessoas que estavam passando por um momento, né, de doenças na minha família, de outras questões, e eu precisava estar ali inteira para ouvir aquela pessoa, né, e poder também contribuir, ajudar aquela pessoa para estar superando aquilo que ela veio buscar, né, para ela estar saindo de uma crise também. Então, isso também é um diferencial, né, na vida da pessoa, que aprende a separar e não misturar, né? Então, peraí, isso daqui é uma questão pessoal, isso daqui é o meu trabalho, né? Isso ajuda muito, ajuda até você, bom, então eu deixo lá minhas preocupações, então agora eu vou focar aqui no meu trabalho, né? Uma outra coisa importante é fazer as respirações, né? Então, para quem é bastante ansioso, para quem é impulsivo, um dos exercícios é exatamente esse, né? Então, assim, se você se identifica, age por impulsividade, tem essa tendência, então começa a reconhecer que atitudes que você teve na vida foram prejudiciais a você. Né? Então, você começar assim, peraí, será que é o momento de tomar essa decisão, de tomar essa atitude? Né? Então, muitas vezes, dá uma paradinha, eu falo, vai pelo menos no banheiro, né? Dependendo se está no trabalho, respira, dá aquele tempo, e aí você pensa, né? Porque às vezes o imediatismo, né? A gente quer, na verdade, solucionar, né? O impulso já, né? Quer aquilo. Então, a gente tem que aprender a ter paciência, né? É algo que hoje, eu acho que poucas pessoas têm, né? É fundamental, né? Às vezes, uma hora que você aguarda uma coisa, um dia que você aguarda, né? Para você ter uma solução, né? Às vezes, nem sempre aquela solução é melhor, né? Então, a inteligência emocional é você estar ressignificando,
né, ressignificando problemas, situações, dar uma nova visão para aquela situação. Então, tudo isso faz com que você fique mais leve, você tenha não só prosperidade, mas que você encontre as soluções que você percebe depois, olha, foi a melhor solução que eu tive naquele momento, né? Então, ressignificar, né, ter um novo olhar para um problema, aquilo que você considera um problema, e você encontrar outras soluções, nós chamamos isso de flexibilidade também, né? Porque muitas vezes achamos que só tem aquela solução, né? E às vezes tem outras, né? Então, tudo isso hoje, né, no momento atual, está sendo muito valorizado, né? E provavelmente você vai ter mais leveza, né? Vai aprender a lidar com as suas emoções, né? De uma forma mais tranquila, mais serena, aprender a meditar, né? Vai ter um equilíbrio com a espiritualidade, qualquer que seja a crença. Isso. Tá certo. Exatamente. Clarice, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, tá? Viu, Keide? Até a próxima oportunidade. Perfeito. Eu queria que você deixasse seus contatos. Pois é, então o meu telefone, os meus contatos estão aí, mas o meu telefone para quem quer fazer um contato, né, que se identificou, né, com este tema ou com outros, meu telefone é 11 95471 6938. E eu realizo palestras motivacionais. Quem tiver interesse, agora as palestras estão voltando, né? Até presenciais, as lives. Então, as pessoas podem me contatar pelas redes sociais. E eu agradeço por essa oportunidade e também dizer às pessoas que ativar o sentimento de gratidão na vida é fundamental, né? Então nós somos gratos por essa oportunidade, por esse momento, gratos pela vida, né? Gratos por você ter estudado, né? Por você chegar até aqui hoje, né? Então a gente precisa aprender também a olhar as coisas simples da vida, né? E ter esse sentimento de gratidão para que você até transforme, né, aquelas emoções que estão ali pesadas, né, que te trocam, aumente sua fé, né, resgatar essa fé, né, fé em você, fé na vida, né, esse religar, né, é muito importante. Perfeito. Muito obrigada, viu, gente? Internautas, com os agradecimentos, então, a Clarice Barbosa, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.